Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Você já ouviu falar num conceito chamado hipergamia feminina? O conceito que diz que as mulheres procuram caras melhores que elas, em posições mais elevadas na hierarquia social para se relacionar amorosamente e romanticamente? Se você nunca ouviu falar nesse conceito em pleno 2026, em que mundo você vive? Em que mundo você vive? Enfim, só para deixar mais claro, mais concreto, diz que as mulheres querem ali, pelo menos os caras mais altos e mais fortes, às vezes com uma altura mínima, excluindo muitos caras um pouco mais baixos, que ganham mais dinheiro, se esforcem mais no trabalho, às vezes que ganham ali uma quantia mínima, vai variar para cada mulher, que sejam mais fortes mentalmente, emocionalmente, aí também que tenham senso de humor, claro, um pacote completo, né? São muitas exigências, o cara tem que estar desempenhando em várias áreas. Já o cara ali não exige tanto desempenho em tantas áreas. A vida vai exigir que a mulher que seja bonita, mais bonita que ele, não linda necessariamente, que não é tão difícil, né? As mulheres são naturalmente mais bonitas que os homens e podem usar maquiagem, que ajuda bastante, que sejam um pouco mais novas, cuidem do corpo, sejam femininas ali, menos exigências, né? Só que no mundo de hoje a gente tem uma complicação, redes sociais e aplicativos de relacionamento. O que essas redes e aplicativos fazem? Faz com que são ambientes que, sobretudo nos aplicativos de relacionamento, tem muito mais homens do que mulheres. Então tem muitas mulheres que nem são tudo isso de beleza, recebendo muita atenção, muita validação feminina dos homens, tendo muitas opções, entre aspas, a maioria ele não vai querer assumir elas, não vai querer nada sério, né? Mas isso faz com que muitas mulheres queiram explorar mais as opções e a vida de relacionamentos casuais por mais anos, e não vão querer muitas vezes dar chance ali para os caras próximos da escola, faculdade, academia, eh, trabalho, vizinhança, enfim, grupo de amigos, porque só estão vendo um cara no aplicativo de relacionamento numa rede social que é muito mais destacado, inalcançável para a maioria das pessoas, só que elas estão com a régua ali muito alta. Tá? Não estou dizendo que eh, isso não acontece com os homens. Muitos homens também não estão querendo as mulheres de perto para tá afim de uma de super longe só porque é mais bonita, enfim. Isso afeta um pouco ambos os sexos, é claro. Mas nós também estamos vendo uma mulher aceitar ser amante de um cara, às vezes ela é a segunda, terceira, quarta mulher de um cara porque ele é um pouco mais destacado, tem um pouco mais de dinheiro, em vez de ser a única mulher ali de um cara um pouco mais normal, não tão destacado, não tão elevado na hierarquia social. Então, por incrível que pareça, a hipergamia pode estar fazendo nós estarmos voltando para a poligamia. O vídeo de hoje, a ideia do vídeo de hoje surgiu porque eu vi um vídeo de um youtuber americano que fez um vídeo muito engraçado, muito irônico, mas com um conteúdo aí que tem um certo sentido, uma ironia misturada com coisas que fazem sentido, em que ele faz um experimento imaginário, se ele fosse um ditador, pudesse aprovar praticamente qualquer lei sem aprovação popular ou aprovação de um congresso, que leis ele poderia aprovar para acabar com a hipergamia feminina ou mitigar ao máximo possível a hipergamia feminina. E no vídeo de hoje eu vou estar ranqueando essas ideias que ele teve. Eu vou deixar o vídeo dele na descrição, o vídeo desse youtuber americano, para quem tem interesse aí, quem fala inglês também. Então, bora pro vídeo. Notas de melhor para pior, excelente, bom, ninguém faria isso, resolveria a hipergamia, mas foderia o resto, e desastre humanitário. Tem alguns aqui que ele realmente estava querendo só zoar, muito engraçado, outros aqui faz bastante sentido. Vamos começar aqui com um item bem polêmico, então. As mulheres voltarem a ser independentes economicamente. Todas. Banir as mulheres de trabalhar. Então vamos lá. Prós e contras. Seria um pouco complicado, seria um baita baque na economia. A maioria das profissionais de saúde são mulheres. A maioria das profissionais de educação, pedagogia são mulheres. Vários tipos de serviço. Então seria bastante complicado, mas para dar um contra-argumento, quando nós banimos a escravidão, o argumento que as pessoas davam para não banir a escravidão é que seria um baita baque na economia, seria muita mudança para a economia ter que absorver e se adaptar ali de uma vez. É,
E hoje nós temos IA e robôs. Se a gente, junto com essa lei de banir as mulheres do de trabalharem ali para assim ficar fácil do cara ganhar mais que as mulheres, qualquer cara que trabalhasse ganharia mais que elas e elas não poderiam estar querendo escolher caras que ganham tanto, só quererem caras que ganham tanto acima da média. Se junto dessa lei a gente colocasse a lei que apenas robôs, inteligências artificiais, robôs substituem empregos que eram das mulheres que acabaram de ser impedidas de trabalhar, e não, em primeiro momento, não, homens não poderiam perder o emprego. Isso aí talvez tornaria um pouco mais viável. De qualquer maneira, eu vou colocar como muito incerto isso aqui. Eu vou colocar como resolveria a hipergamia, mas foderia o resto. No primeiro momento, é isso. Vamos ali para a segunda coisa, então. Se nós baníssemos maquiagem para as mulheres, porque muitas mulheres hoje em dia acham não só que elas são, não a aparência delas, elas são bonitas, elas têm a beleza de quando elas estão usando maquiagem, não quando elas estão sem maquiagem. Muitas acham que elas têm a beleza de quando elas estão com maquiagem, óculos escuros, filtro do Instagram, no Instagram um monte de coisa, né? Talvez isso equilibrasse um pouco, abaixasse um pouco o ego delas. Então banir maquiagem, eu vou colocar em bom. Não excelente, mas bom. Tem um muito engraçado que seria fazer alguma coisa para aumentar o número de gays. Ou, isso não sei, isso não é possível. Certos caras fingirem que são gays para excluir as mulheres aí do mercado de relacionamentos. Ou elas virariam lésbicas ou ficariam sem nada. Com mais gays, ficaria muito fácil para os héteros que sobrarem. Isso aqui não tem como fazer. Eu falei para você que tinha algumas ideias muito irônicas, muito engraçadas dele que não eram, não podem ser levados muito a sério no meio de ideias que têm um certo sentido, que têm uma certa lógica. Mas enfim, vou colocar isso do ninguém faria isso, né? Porque com certeza não vai ser desastre humanitário. Agora eu vou para fazer algum experimento genético para fazer a proporção dos nascimentos ser 3 mulheres nascerem para cada homem. Vocês já pensaram? Então, galera, se você vai aí para países que muitos homens morreram em guerras, tem muito mais mulher que homens, tipo Rússia, não sei, Lituânia, ali, países que fazem parte da União Soviética, por exemplo. É um país em que muitos caras de outros países vão lá para tentar alguma coisa com as mulheres de lá. E muitas vezes dá certo, tá? Então esse negócio aí. Ah, vocês estão duvidando? Isso é representado no mundo da arte, no mundo do cinema também. Tem um filme chamado The Beguiled, O Estranho que Nós Amamos, em que uma situação meio parecida com essa, numa menor escala, acontece. É um filme que pode parecer um pouco estranho, muita gente não vai entender todas as camadas daquele filme, mas é muito profundo no que ele revela sobre a psicologia, a psique feminina. Se vocês quiserem, pode ser um vídeo, eu fazer uma análise mais profunda sobre as camadas mais profundas, né, da psicologia feminina por trás desse filme. Posso escrever alguma coisa no Substack? Tem um Substack agora, galera. Tá no link do meu canal, vai estar na descrição o meu link do Linktree com a árvore de links e o meu Substack tá lá. Então assim, só que a questão é que isso é fazer manipulação genética é brincar de Deus. Eu acho que a tecnologia tá avançando demais, a gente precisa parar porque isso aqui vai começar a dar muito problema, vai começar a dar mais problema do que realmente ser uma solução. Eu sou contra o ser humano brincar de Deus. Isso a gente pode argumentar que não deixaria de ser uma forma de eugenia. Então eu vou colocar em desastre humanitário, tá? Agora vamos para um. A gente falou de banir maquiagem para mulheres. Homens começarem a usar maquiagem para teoricamente não ficarem tão mais feios, digamos assim, do que quando as mulheres usam maquiagem. Tá, esse é mais um que é satírico, é uma paródia, é irônico.
Não acho que isso resolveria muita coisa, mesmo se a gente desse um jeito dos homens usarem maquiagem de um jeito que não fica tão parecido com as mulheres, não fica gay, sei lá. É difícil, né? Não fazer isso parecer ficar gay. Atores que usam maquiagem, que trabalham com show business, reality show. Homens usam maquiagem de um jeito que não parece, não fica tão marcante que nem mulheres, mas assim, eu acho que as mulheres não é tão importante para as mulheres a aparência, a beleza do homem, quanto é pra gente. Elas focam mais em muitas outras coisas. Então, eu vou colocar em como ninguém faria isso, porque não resolveria a hipergamia, também não foderia o resto, também não seria um desastre humanitário, claro. Então vou colocar em ninguém faria isso. Agora vamos lá, tem um bem polêmico. Voltar o casamento forçado. Galera, a gente sempre teve isso quase no mundo inteiro, em países árabes, em países não ocidentais. A gente ainda tem isso e, por incrível que pareça, a taxa de divórcio lá é muito menor do que aqui nos países ocidentais, que a gente não tem isso. A gente só vai ter casamento forçado entre famílias muito ricas, em que as duas famílias vão arrumar casamentos ali do homem com uma mulher para multiplicar, manter a riqueza, multiplicar a riqueza, enfim. Era muito mais comum antigamente. E antes que alguém venha falar, mas é claro que a taxa de divórcio nesses países é mais difícil porque a lei dificulta muito o divórcio acontecer. Mas sabe que me parece que não é só isso? Porque quando você é obrigado a escolher o seu parceiro romântico num mundo é, bizarro que a gente está vivendo com as redes sociais e com os aplicativos de relacionamento, faz a gente estar exigente demais, colocar muita expectativa no outro. A partir do momento que o outro para de ser fonte de tantas emoções positivas pra gente, a gente quer simplesmente descartar, porque a gente acha que a próxima opção sempre vai ser melhor, tem rede social, tem aplicativo de relacionamento. Enfim, num país ali que você meio que não escolhe com quem você vai casar, às vezes você passa a gostar da pessoa, você não coloca tantas expectativas, é, digamos assim, e o que vier de bom dali, você vai agradecer. Então, assim, é mais complexo a questão do porquê o divórcio é tão mais baixo nesses países que ainda tem casamento forçado. Então, mas para frustrar algum de vocês, eu vou colocar e ninguém faria isso. Eu acho que assim, no ocidente de hoje as pessoas não fariam isso, muito dificilmente as pessoas fariam isso, tá? Uma opção bem maluca aqui, os homens trocarem as mulheres por ciborgues com uma pseudo-consciência de IA, simplesmente desistir, tá? Tem caras tem caras que sonham isso, tem caras que querem transformar alguma IA num apoio emocional como se fosse uma mulher. Eu sei que tem muitos caras hoje que se tivesse essa oportunidade de comprar uma ciborgue que imita uma namorada, uma esposa de verdade, fariam. Pelo amor de Deus, não façam isso. Que coisa mais doente, por mais lascado que esteja a nossa sociedade, por mais destruído que esteja o mundo dos relacionamentos, pelo amor de Deus, não façam isso. Então vou colocar um desastre humanitário isso aqui, no pior possível. Agora o que sobrou é banir aplicativos de relacionamento em redes sociais, ou pelo menos banir aplicativos de relacionamento. Isso aqui eu acho que seria bom, faria com que muitas pessoas deixariam de ter essa impressão tão errada sobre elas de que elas têm tantas opções, aqueles números, aquelas curtidas em aplicativos de relacionamento, a maioria não são opções reais, são pessoas que querem ego, são pessoas que só querem coisas casuais. Então, assim, talvez, creio que sim, faria com que as pessoas tivessem um pouco mais de pressa e ímpeto para dar certo com as pessoas que estão mais próximas ali, ao invés de só cada final de semana sair com uma pessoa diferente e querer zerar o aplicativo de relacionamento. Então, eu acho que esse é o único que talvez seria excelente. Talvez banir tanto aplicativo de relacionamento quanto redes sociais seria um pouquinho extremo demais, mas só banir aplicativo de relacionamento me parece que seria a coisa aqui mais sensata e que traria mais resultados positivos. Então, o vídeo de hoje foi isso, galera. Não se esqueçam de curtir,
se inscrever, comentarem se vocês pensarem em alguma outra solução maluca aí, meio irônica ou séria. Mandem pro seu amigo, parente, colega que tem interesse nesse tipo de assunto. E fui!